Olá, eu vou apresentar agora um trabalho de álgebra 1 de construção dos números naturais. Professor Ana Maxwell Araújo Lima, os alunos professores Alisson José Rodrigues de Souza, Edson G. de Oliveira, Frank Heleno Fernandes de Oliveira Souza, Jackson de Souza Santos e Silvia Micaela Alves Trigueiro de Mello. Para o próximo slide. Vou começar com a história dos números. O objeto do conhecimento. Compreender o conceito de números naturais, sua origem histórica e suas representações. A habilidade é EF06MA01. O público-alvo são alunos do 6º ano. O objetivo: apresentar a evolução dos números desde as primeiras formas de contagem até o sistema decimal atual, destacando sua relevância histórica e prática. Proporcionar uma compreensão clara e acessível sobre os principais marcos dessa história e sua influência no mundo moderno. A história dos números, vamos fazer um breve histórico. Investigar a origem dos números é investigar a origem da humanidade. Há 50 mil anos, as pessoas viviam em grupos pouco numerosos, alimentavam-se da caça, da coleta de frutos e raízes e abrigavam-se em cavernas e grutas para se proteger do tempo e dos inimigos. Elas não plantavam, não criavam animais, nem construíam suas casas. Logo abaixo tem umas fotos das pessoas nas cavernas, carregando suas caças. Período Paleolítico. Homem das cavernas. Os homens dessa época viviam em cavernas e grutas. E não existia ideia de números, mas eles tinham necessidade de contar. Aí aqui aparece o homem com pedras na mão, ou uma tirinha aqui também, um desenho na rocha, com flechas, outras rochas também com anotações da história. Agora vamos passar para o nosso próximo componente, para continuar no nosso trabalho. Olá, boa noite, me chamo Jackson. Vou dar continuidade à atividade da apresentação do conteúdo. Então, o conteúdo teórico desse assunto, os números surgiram como uma solução para os problemas cotidianos, como contar e medir sua evolução, contar e medir. Sua evolução reflete as necessidades de diferentes civilizações ao longo da história e demonstra como a criatividade humana foi essencial para o progresso. Então, nesse contexto aí, dá para perceber que os números, a contagem, ela foi apresentada de diversas formas no decorrer do tempo, né? E cada civilização teve seu modelo aí de contagem, de identificação de um número, representando ou através de uma figura, ou através de pinturas. Então, cada civilização cresceu com seu contexto. Pode passar, por favor. Então, as primeiras formas de contagem. Risco em ossos e pedras. O osso Ixango, encontrado na África e datado há cerca de 20 mil anos, apresenta marcas que podem indicar ciclos lunares ou agrupamentos numéricos. Esta descoberta é uma evidência inicial de como os humanos começaram a registrar as quantidades. Há relatos que no passado, né, os navegadores usavam as estrelas. Hoje em dia a gente também consegue encontrar pinturas rupestres, né, onde as civilizações antigas elas deixavam registrados ou através de risco ou traços a quantidade de determinadas coisas que eles caçavam ou ciclos que eles precisavam acompanhar. Então foi uma primeira forma de contagem e ainda assim a gente hoje consegue verificar que os povos primitivos dessa época ainda assim conseguiam usar os números para se orientar. Aqui mais outro exemplo, né? Não, pode voltar. Aqui do nós e cordas, né? Essa civilização aqui também, dos incas, né? Os quimpus incas, sistemas de cordas e nós, foram usados para registrar informações econômicas e populacionais. Elas mostram que a contagem já desempenhava um papel fundamental nas organizações sociais antigas. Mas, mais uma vez aí, a forma de contagem, dessa forma aí, os povos incas usavam esse modelo aí de contagem. Pode passar, por favor. Aí o sistema numérico egípcio antigo, né? Deixa eu ver aqui. Essa ainda é a minha parte, deixa eu ver. Mas eu vou ler aqui, sistema numérico egípcio antigo. Se você observar, os egípcios usavam figuras, né, para representar casas decimais. Por exemplo, aí, algumas figuras têm dezenas, centenas, milhares. Então, cada figura dessa, na época deles, eles representavam através de figuras. Se você for observar, os arqueólogos, eles encontram muitas figuras representando o passado. Inclusive, essas daí do exemplo, usavam para fazer medições trigonométricas ou representações através de projeções. E aí, nesse modelo, eles conseguiam calcular ou dimensionar, por exemplo, as pirâmides nessa época. Pode passar. Então, os egípcios desenvolveram hieróglifos, como eu mencionei anteriormente, para representar números e frações, sendo pioneiros em cálculos práticos para construções e agricultura. Exemplo, aí o traço vertical, né, que é o bastão, significa 1. Então, são várias figuras que os egípcios utilizavam, principalmente para fazer projeções ou usar escala. Se você observar aquelas rochas lá que eles levantavam lá para fazer as pirâmides, eram rochas imensas. Então, eles necessitavam fazer
alguma projeção através de escala para poder fazer equipamentos para levantar essas grandes rochas e montar a pirâmide. Então, naquela época eles já conseguiram usar a matemática dessa forma para dimensionar e fazer escala em números. Então, passo aí para o próximo colega. Próximo colega a apresentar, quem quiser se colocar. Olá, boa noite, meu nome é Silvia. Nós vamos agora continuar, né, da sequência sobre o sistema babilônico. Babilônios desenvolveram um sistema baseado em 60, sexagesimal, e introduziram uma forma rudimentar de zero para distinguir valores em diferentes posições. Em escavações arqueológicas na região da Mesopotâmia, foram encontrados blocos de argila com inscrições que se assemelhavam a cunhas. Assim, a escrita desse povo recebeu o nome de cuneiforme. Então, aí nós temos os valores, né? O 1, significado cravo, que é a unidade, e temos o símbolo, que é uma setinha aí para baixo, o valor de 10, que é significado de asna, que é a dezena, uma setinha aí para a esquerda. Exemplos de números babilônicos, os números decimais, né? O 3, representação babilônica, que é 3 triângulozinho voltado para baixo, a construção 1 mais 1 mais 1, 3 cravos. O número decimal 8, aí 8 triângulozinho voltado para baixo, 1 vezes 8, 8 cravos. 12, aí já tem outro símbolo diferente aí, 10 mais 1 mais 1, uma asna e 2 cravos. O 20 também, já está aí o símbolo, né? Mas diferente também, 10 mais 10, 2 asnas. 35, 10 vezes 3 mais 1 vezes 5, 3 asnas e 5 cravos. E o 59, 10 vezes 5 mais 1 vezes 9, 5 asnas e 9 cravos. E aí nós temos os números romanos, né? O número 1, representado pelas letras romanas, né? O número 5, representado pelo V, o número 1 pelo I, o número 5 pelo V, o 10 pelo X, o 50 pelo L, o 100 pelo C, o D é o 500, o M é o 1000. E todos os outros, né, também tem aqui abaixo. Regras do sistema de numeração. Esse regras do sistema de numeração do número romano, que vai falar agora, é o Leno. Olá, boa noite, meu nome é Leno Fernandes e eu vou falar aqui agora um pouco sobre regras do sistema de numeração romano. Os romanos usaram combinações de letras como o I, o V, o X, o L, o C, o D e M para registrar números. Apesar de eficiente para a época, o sistema não era precisional, dificultando cálculos mais complexos. Exemplo, o número 1984 é escrito como M, C, N, L, X, 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 I e V. O sistema de numeração romana apresenta as seguintes regras. Os símbolos I, X, C e N podem ser repetidos no máximo 3 vezes. Como vimos aqui os exemplos, né, como estamos vendo aqui os exemplos, o I representa o 1, né? Se repetindo 2i, representa o número 2. Quando se repete 3i, se representa o número 3. O x representa o número 10. Quando se repete 2x, representa o número 20. Quando se repete 3 vezes o x, ele representa o número 30. O c, ele representa o 100. 2c representa 200. Quando se repete 3c, aí se representa o número 300. O m é 1000. 2M é 2.000 e 3M é 3.000. Um símbolo colocado à esquerda de outro símbolo de maior valor indica uma subtração dos respectivos valores. Como exemplo aqui, se tem o símbolo I e a letra V, o I colocado à esquerda, anterior a V, né, ele significa uma subtração. O V é um valor de 5 e o I à sua esquerda tem um valor de 1. Fazendo a subtração, se encontra a numeração 4. Então, é dessa forma que é feito os valores, como esse exemplo aqui. O I na frente do X, X tem um valor de 10, o I o valor de 1. Então, fazendo a subtração, se tem o número 9. Outro exemplo aqui, o X com L, né? Se obtém o X, né, o valor, o L 50, o X 10, fazendo a subtração, se tem o número 40, né? Então, vamos para o outro slide, falar sobre o ábaco. Não podemos deixar de citar o ábaco. Né? Em sua forma geral, é uma moldura retangular
com fileiras de arame. Cada fileira representando uma classe decimal diferente, nas quais formam pequenas bolas. No princípio, os sistemas de numeração não facilitavam os cálculos. Logo, um dos instrumentos utilizados para facilitar os cálculos foi o ábaco, muito usado por diversas civilizações orientais e ocidentais. No Japão, o ábaco é denominado soroban, e na China, suapan, que significa bandeja de calcular. E no próximo slide, a gente tem a foto de Al-Khwarizmi, que foi muito importante para a matemática no Ocidente, e a própria palavra algarismo tem origem no seu nome. Passar aqui para o próximo slide, passar aqui para o companheiro Lados. Olá, agora vou dar continuidade no trabalho. Indo-árabe. Introduziram o sistema decimal com base 10 e o zero como elemento essencial. Esse sistema, amplamente adotado, simplificou cálculos e permitiu o avanço matemático. A denominação indo-arábico deve-se ao fato de os símbolos e as regras que regem esse sistema terem sido criados pelos hindus e aperfeiçoados e divulgados pelos árabes. Os símbolos indo-arábicos também são conhecidos como algarismos. Veja o porquê. O matemático Mohammed Musa al-Khawarizmi, dos anos 780 a 850, autor do livro árabe conhecido com explicações detalhadas sobre os cálculos hindus. Deu tanta reputação dos países da Europa Ocidental que o seu nome se tornou sinônimo dos símbolos inventados pelos hindus. Assim, a palavra algarismo tem origem no nome al-Khawarizmi. E tem o nosso sistema de numeração. Baseado em 10 símbolos, variando de 0 a 9, é um sistema posicional. O valor de cada item depende de sua posição, unidade, dezena e centenas. Exemplo, no número 347, o 3 representa 300, o 4 representa 40 e o 7 representa 7. Essa organização permite representar qualquer número com simplicidade e eficácia. Importância no dia a dia. O sistema decimal é usado em dinheiro, medições, como metros, litros, quilos, na tecnologia, destacando sua relevância global. Mas espera aí, então nosso sistema de numeração é o indo-árabe? Sim, o sistema indo-árabe é exatamente o nosso sistema de numeração atual. Alguns pontos importantes. Nosso sistema tem como dito anteriormente a base 10, usando 10 símbolos. Muita gente se equivoca falando de 1 até 10, mas não. O sistema começa com 0. Começando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. O 10 nada mais que é a continuação disso. Repete o número 1 e o 0 atrás, e assim continua. Não existe um número novo, são 10 números, sim, mas começando do 0 até o 9. Notação posicional. O valor de cada dígito depende da sua posição, unidade, dezena, centena, etc. Uso do zero. Fundamental para indicar a ausência de valor em determinada posição. Por exemplo, o número 205. O zero indica que não há dezenas. Vantagens. Simplificar cálculos, escrita de números grandes e operações matemáticas. Portanto, quando você escreve números, faz contas e usa a calculadora, você está usando o sistema indo-árabe. Filmes para aprender um pouco da história da matemática. Agora vou indicar alguns filmes que refletem isso sobre a história da matemática. Gênesis e biografias, histórias reais. Uma Mente Brilhante, A Beautiful Mind, 2001. História baseada na vida de John Foster Dulles Jr., ganhador do prêmio Nobel que desenvolveu teorias matemáticas enquanto lidava com esquizofrenia. O Jogo da Imitação, The Imitation Game, 2014. História retrata a vida de Alan Turing, matemática decifrou o código enigma nazista durante a Segunda Guerra Mundial, sendo considerado o pai da ciência da computação. Estrelas Além do Tempo, Grinding Figures, 2016. Tema Geometria Analítica, Aerodinâmica e Cálculos. Explicações finais. História. Conta a história real de 3 mulheres afro-americanas, Katherine Johnson, Dorothy Van Hamel e Mary Jackson, que foram cruciais computadoras humanas para a NASA durante a corrida espacial. O Homem que Viu o Infinito, The Man Who Walked Infinity, 2015. Tema da história. Teoria dos números, análise matemática. A história em si é a cinebiografia do gênio indiano Srivarsha Ramanujan, uma autodidata que fez contribuições extraordinárias à matemática. Mesmo sem educação formal, ser conhecido por G.H. Hertz, em Parabéns. Bom, esse foi o nosso trabalho, espero que gostem.